Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre um assunto que é pouco frequente na nossa prática diária, mas recentemente me perguntaram algo sobre isso. O paciente vai ser submetido a uma cirurgia, acabou de chegar de viagem, fez um voo e quer operar. O que eu faço? Tem risco? Não tem? E eu ampliei essa questão para o paciente que também foi submetido a uma cirurgia e resolveu que vai viajar depois da cirurgia. Quanto tempo depois ele pode viajar ou ele deve viajar? Existe risco nessa viagem após a cirurgia? Quais são as medidas a serem tomadas para se evitar esses riscos, se é que eles existem? Uma das preocupações relacionadas a viagens isoladamente, nem sendo ela relacionada a alguma cirurgia antes ou depois da viagem, mas viagens prolongadas sempre podem trazer algum risco relacionado a fenômenos tromboembólicos. Tá? O paciente, o indivíduo fica 4, 5, 6 horas sentado, numa situação completamente de imobilidade durante aquela viagem, principalmente viagem aérea, onde a dificuldade de levantar, andar, fazer algum movimento é um pouquinho maior, mas também em outro tipo de transporte, isso aí pode ocasionar algum risco relacionado a isso. Também algumas cirurgias podem causar aumento do risco de fenômenos tromboembólicos, cirurgias relacionadas a artroplastia de joelho, quadril, entre outras, aumentam a chance desse indivíduo complicar com o fenômeno tromboembólico. O paciente vai ficar imóvel e existe o trauma cirúrgico, a liberação de citocinas inflamatórias, etc. Há um indivíduo que descreveu uma tríade, a tríade de Virchow, que envolve as três pedras angulares que aumentam o risco do fenômeno tromboembólico, que são o estado de hipercoagulabilidade, como nas pacientes grávidas, no paciente com algum tipo de doença oncológica, paciente com trombofilia, por exemplo, o fator 5 de Leiden, e doença inflamatória intestinal, entre outras. Existe a segunda pedra angular, que é a injúria endotelial, injúria causada por trauma, por cirurgia, por doença aterosclerótica, entre outras. E a terceira pedra angular, a estase venosa, causada por imobilidade muito prolongada, paciente com doença varicosa, paciente com falência cardíaca. Então, são fatores que, se presentes no mesmo indivíduo de forma concomitante, vão aumentar muito a chance desse indivíduo evoluir com fenômeno tromboembólico. Então, estado hipercoagulável, a lesão endotelial e a estase venosa sempre nos preocupam. E essas situações estão muito frequentes, são muito frequentes em pacientes em pós-operatório maior e o paciente em pós-operatório maior que se submete a uma viagem prolongada, ele vai ter uma associação de fatores que pode sim, até não só de forma intuitiva, isso já foi descrito em alguns trabalhos, aumentar a chance desse indivíduo evoluir com o fenômeno tromboembólico. Nessa coorte publicada por Switzerland, em 2009, uma coorte prospectiva, foi demonstrada a grande incidência de fenômenos tromboembólicos graves em mulheres de meia idade submetidas à cirurgia, sendo que esse aumento de incidência tem o risco de acontecer aumentado até a sexta semana de pós-operatório. E nas pacientes submetidas à cirurgia em regime de intra-hospitalar, entre pacientes que permanecem internada, a razão de risco é de 69,1, com o intervalo de confiança de 63 a 75. Enquanto no regime ambulatorial cirúrgico, a razão de risco é de 9,6, com intervalo de confiança entre 8 e 11,5. Lembrar que a razão de risco é a razão entre a probabilidade de acontecer no paciente exposto e a probabilidade de acontecer no paciente não exposto. A probabilidade é a quantidade de doentes no total de pacientes expostos, essa é a probabilidade de acontecer no paciente exposto,
e a probabilidade de acontecer no paciente não exposto é igual ao total de doentes pelo total de pacientes não expostos. E a divisão de uma probabilidade pela outra vai dar razão de risco. Então, esse estudo conseguiu, inclusive, mostrar em subpopulações diferentes como a incidência pode ser maior ou menor. Por exemplo, em pacientes submetidos à cirurgia de artroplastia de quadril ou de joelho, a incidência foi em torno de 1 para cada 45 cirurgias. Em cirurgias oncológicas, essa incidência é de 1 para 80 cirurgias, mais ou menos, e em cirurgias com o regime ambulatorial é de 1 para 800 cirurgias, sendo que em pacientes não operadas, pacientes que apresentaram tromboembolismo sem cirurgia, a incidência é de 1 para 8, mais de 8 mil pacientes. Então, é possível ver que algumas cirurgias aumentam muito essa incidência e em regime internado isso aí aumenta mais ainda. Então, são vários os fatores que levam a esse aumento progressivo, são a agressão celular, o uso do torniquete, várias explicações são possíveis de explicar essa diferença de incidência em cada situação específica. Nesse diapositivo, esses gráficos mostram à esquerda, mostrando a incidência elevada nas pacientes de meia idade submetidas às cirurgias em regime internado, onde há um aumento progressivo nas 3 primeiras semanas, atingindo o pico ali entre a terceira e a quarta semana, e a partir dali começa a haver a regressão. Enquanto as pacientes submetidas à cirurgia em regime ambulatorial, a incidência sofre uma pequena elevação nas primeiras semanas, mas bem inferior àquela elevação que surge nas pacientes em regime internado, e mesmo assim, após aquele pico entre a terceira e a quarta semana, ocorre a regressão progressiva da incidência, mas permanece ainda elevada até após a oitava semana. E mostrando também no gráfico à direita a elevação da incidência nas 3 primeiras semanas, ali no pico também, comparando os fenômenos tromboembólicos ligados à embolia pulmonar, que ainda são superiores àquelas também elevadas da trombose venosa profunda. Então, são complicações bastante raras, porém bastante graves, e que acontecem com maior incidência, maior frequência na paciente de meia idade, principalmente nessas subpopulações mencionadas no diapositivo anterior. Esse gráfico de floresta ele faz referência às pacientes de meia idade submetidas nesse estudo a procedimentos cirúrgicos em regime internado, mostrando o grande aumento da incidência de complicações tromboembólicas nas primeiras 6 semanas, principalmente em cirurgia de prótese de quadril e de joelho, seguida logo abaixo na incidência nas cirurgias relacionadas à doença oncológica, cirurgias relacionadas à fratura e cirurgia vascular. Após a 6ª semana, a partir da 7ª semana, continua ainda uma incidência aumentada, mas bem menor do que nas 6 primeiras semanas, a incidência aumentada de doenças em doenças oncológicas, prótese de quadril e joelho, e nas cirurgias relacionadas à fratura. E as patologias subsequentes, cirúrgicas, com uma frequência gradativamente menor, até que após 4 meses, essa incidência praticamente se normaliza em relação ao paciente não operada. Aqui, as cirurgias realizadas em regime ambulatorial. Aqui também as doenças oncológicas assumem um posto bastante elevado na comparação com as demais cirurgias, seguida de cirurgias ortopédicas e vasculares. As demais cirurgias mostrando uma incidência menor, mas a doença oncológica cirúrgica ainda se mantendo como uma grande causadora de fenômenos tromboembólicos, mesmo a partir da 7ª semana. Então, nas primeiras 6 semanas a incidência é bem maior, mas na 7ª semana ela continua ainda elevada. E as demais cirurgias diminuindo progressivamente a sua incidência de complicações na comparação com as cirurgias em regime internado. Aqui a incidência é menor, mas ainda assim apresenta uma elevação em relação tanto a paciente de população geral,
quanto a cirurgias, a paciente não submetida à cirurgia. Aqui a incidência ainda é bastante elevada em relação à paciente não submetida a procedimento cirúrgico. Aqui, diferente do estudo anterior, já é um estudo retrospectivo, também com um número bastante elevado de pacientes, realizado por Caron e publicado em 2019, mostrando uma incidência bastante elevada em mulheres, quando comparado com homens, uma relação de 3 homens para 20 mulheres, mantendo o risco também em pacientes submetidos a esses procedimentos até a 6ª semana de pós-operatório. E aqui, diferente do estudo prospectivo, que utilizou o risco, a relação de risco, aqui o estudo retrospectivo utilizando a odds ratio, ou a razão de chance, né, que é a razão entre a chance de acontecer dividido pela chance de não acontecer. A chance de acontecer é diferente da probabilidade, que é dividir a quantidade de pacientes pelo total. Aqui a gente divide o número de doentes pelo número de não doentes quando expostos, e aí a gente tem a chance de acontecer a doença, e o número de doentes contra o número de não doentes não expostos, e a gente aí tem a chance de acontecer em pacientes não expostos também. E dividindo uma chance pela outra, você tem a razão de chances, que é o odds ratio. Então, aqui a gente também tem o odds ratio elevado para cirurgias vasculares e mais elevado ainda para cirurgia de fratura, uma odds ratio de 5,24 para a cirurgia vascular e de 8,34 para a cirurgia de fratura. Isso aí se mantendo bastante elevado nas primeiras 6 semanas, ainda elevado entre a 7ª e a 12ª semana, e diminuindo assim o risco progressivamente, a chance de acontecer isso aí progressivamente. Como já discutimos anteriormente, a fisiopatologia é baseada no tripé ou na tríade de Virchow, que inclui alterações endoteliais, agressão ao endotélio, situações de estase sanguínea e situações em que ocorra a chamada trombofilia, ou aumento da facilidade de coagulação que esses pacientes apresentam. E na cirurgia, em geral, e principalmente em algumas cirurgias, como foi visto até aqui, como as cirurgias de prótese de quadril e cirurgias oncológicas, cirurgia de prótese de joelho, essa incidência acaba aumentando devido à agressão ao endotélio causado pela cirurgia, pelo trauma cirúrgico, pelo uso muitas vezes de torniquete, pelo aumento de citocinas pró-inflamatórias e a estase sanguínea que acontece naqueles pacientes que permanecem acamados ou imobilizados, ou inclusive se usaram torniquete, isso aí agrava mais ainda o risco. Então, a profilaxia nesses pacientes vai ter que ser temperada de acordo com o risco aumentado ou não desses pacientes, mas em geral envolvem a mobilização precoce do paciente para que haja pouco tempo de estase venosa, a hidratação para que haja hemodiluição e pouca chance de aumento de viscosidade sanguínea, com prejuízo à microcirculação e facilitação de obstruções venosas, e a associação com tanto medidas mecânicas quanto terapêuticas químicas. Então, a prevenção mecânica através do uso de meias de compressão, a mobilização, massagem de panturrilha, a prevenção medicamentosa, quando indicada, utilizando, em geral, anticoagulantes, melhor do que antiplaquetários, fazendo com que haja uma redução do risco de formação de trombos e obstrução venosa ou arterial nesses pacientes. Então, o risco de tanto trombose venosa profunda quanto de embolia pulmonar pode ser bastante reduzido caso se instaure as medidas adequadas de prevenção.
Esquecendo momentaneamente as cirurgias, vamos falar um pouco do risco de fenômeno tromboembólico nas viagens. Paciente que fica sentado muito tempo, imobilização, principalmente em, em viagens aéreas, onde a cabine do avião fica, apesar de pressurizada, ela fica com a pressão ambiental menor do que a pressão ao nível do mar, e isso pode acarretar níveis variáveis de hipóxia, chamada hipóxia hipobárica. Essa hipóxia hipobárica pode levar ao aumento da liberação de citocinas inflamatórias, fazendo com que haja ativação de fatores de coagulação e redução da fibrinólise. Então, isso por si só já seria um caminho fisiopatológico de facilitação de fenômeno tromboembólico. Associado a isso, a baixa umidade na cabine e a imobilidade do paciente, fazendo com que haja uma somação de fatores desfavoráveis. Então, embora não haja evidência suficiente para afirmar que a hidratação desse paciente seja uma conduta de grande utilidade, mas intuitivamente a hidratação desse paciente vai compensar a desidratação causada pelo ambiente pouco úmido, né? E pode ser benéfica nesse sentido. Além disso, a mobilização é sempre possível do paciente, quando puder andar, quando puder fletir e alongar as pernas, o pé, a massagear a panturrilha. Então, tentar medidas mecânicas que contrariem os efeitos nocivos da imobilidade. E sabemos que alguns fatores relacionados ao próprio paciente podem ser desfavoráveis, como a obesidade. Paciente com índice de massa corpórea acima de 35 quilos por metro quadrado tem um risco aumentado, assim como aqueles que possam apresentar trombofilia, uso de terapia hormonal, como os contraceptivos ou tratamento para reposição, pacientes com doença oncológica e gravidez, são pacientes que têm um aumento da chance de desenvolvimento dessa complicação. Nessa publicação de Watson, do British Journal of Hematology, em 2010, há orientações para pacientes que vão ser submetidos que vão realizar viagens longas e que têm um risco aumentado de fenômenos tromboembólicos. É observada uma incidência de 1 para cada 4.656 viajantes que viajam mais de 4 horas. E isso é relacionado não só à viagem aérea, como foi dito anteriormente. Há um aumento progressivo da incidência com o aumento do tempo da viagem. E viagens acima de 8 horas, a incidência chega a ser da ordem de 0,5%. Em pacientes que apresentam embolia pulmonar, evolução grave, tem uma incidência bastante pequena quando comparado com fenômenos tromboembólicos menos graves, da ordem de 1 para 2 milhões. Portanto, há uma dificuldade de se formar evidências para essa questão, já que quanto menor o número de casos, maior a dificuldade de formação de evidências. Mas sabe-se que há um aumento da chance de complicações tromboembólicas até 8 semanas após a viagem, devido aos fatores mencionados da positiva anterior. Né? São pacientes que vão permanecer com o aumento da capacidade trombótica aumentada e com diminuição da capacidade fibrinolítica. Então, embora, como foi dito, a hidratação não seja uma conduta comprovadamente eficaz, mas mal não faz, então manter esse paciente sempre hidratado é considerado uma recomendação 2B. E a movimentação, que também não tem evidência suficiente, mas intuitivamente e através de transferência de informações de outras situações, a movimentação por retirar, obviamente, o paciente da imobilidade, é capaz de diminuir a estase sanguínea e reduzir a chance de fenômenos tromboembólicos. E, de novo, os fatores de riscos relacionados à cirurgia recente, ao paciente que foi submetido à cirurgia oncológica ou não, mas que apresenta algum tipo de câncer importante, terapia hormonal, como foi dito, a presença de varizes que podem levar à estase venosa,
a obesidade, também foi mencionado anteriormente, e um fator muito importante, a história de tromboembolismo venoso prévio, também é um fator importante na elaboração do planejamento desse paciente, visando a redução de risco em pacientes com fatores importantes de risco. Quanto maior o número de fatores associados, obviamente, maior o risco desses pacientes. O guideline orienta a evitar o uso generalizado de meios de compressão e anticoagulantes em pacientes que não tenham indicação precisa. Essas condutas podem, inclusive, trazer malefício considerado classe de recomendação 1C, ou seja, isso é recomendado, evitar esse uso é recomendado, embora haja uma baixa evidência científica defendendo essa orientação. E meias de compressão devem ser utilizadas em pacientes de risco elevado. Isso aí é considerado recomendação 2C, ou seja, é uma sugestão que é considerada como baseada em evidência moderada. Os fatores de risco devem ser considerados na avaliação do planejamento e orientação de medidas profiláticas nesse paciente, recomendação 1C, e pensar sempre que a utilização dos anticoagulantes é superior ao uso dos antiplaquetários. Isso aí é considerado recomendação 2C, ou seja, é uma sugestão que tem baixa evidência. É mais baseada em opinião de especialistas. E esse guideline, como os bons guidelines, é baseado na classificação de recomendação GRADE, que está referendada nesse diapositivo, e utilizando o sistema Delphi, que é aquele sistema onde a organização do guideline é feita por pessoas que escolhem especialistas para responderem a questionários, e esses especialistas, de forma independente, isolada e encoberta, devolvem essas respostas com as suas justificativas e, posteriormente, no segundo round, recebem as respostas dos demais especialistas para avaliar as justificativas um do outro e, assim, avaliar se vai manter ou não a recomendação, a resposta das questões respondidas previamente. Assim, a cada passo que houver consenso, que houver semelhança de respostas e pensamentos, aquelas questões vão sendo consideradas de consenso e, à medida que houver rounds sucessivos e essas questões forem sendo resolvidas, então vai ser feita a classificação da importância da recomendação a nível de consenso. Se houve um consenso, se esse consenso foi importante, se houve se não houve consenso, pode ser que não haja resposta para aquela pergunta, simplesmente pela falta de embasamento científico, pela falta de evidência suficiente. E como um tema ainda controverso, justamente pela falta de evidência em muitos aspectos, existem publicações que falam contra o aumento da chance de tromboembolismo causado pela viagem, e existem artigos que falam a favor, ou seja, ainda não há consenso na literatura, mas parece que a maioria dos autores, dos estudiosos, consideram sim que há um aumento do risco da possibilidade de fenômeno tromboembólico causado pela viagem, e vamos ver na associação intuitiva entre a viagem e a realização de cirurgia antes ou após essa viagem, como que isso vai afetar o aumento do risco eventual do desenvolvimento dessa complicação. Essa publicação foi realizada por um grupo escocês que atende num centro especializado em cirurgias de prótese de quadril e de joelho, pacientes que vêm de várias partes da própria Escócia, mas que vêm também
das ilhas que circundam ali, que existem no entorno do continente do país e até de outros países. Então, é um centro que atende bastante pacientes que vêm de viagens longas, viagens aéreas, mas que vêm de viagens terrestres também, e então pacientes que são submetidos a cirurgias após viagem e que vão viajar após a realização da cirurgia. E aqui as características predominantes são eles seguem os protocolos de prevenção da comunidade europeia e da União do Reino Unido, e fazem a profilaxia quando há indicação, profilaxia mecânica e medicamentosa quando há aumento do risco. Então, em geral, esses pacientes são submetidos a essas viagens, e esse grupo fez essa publicação agora esse ano, 2022, relacionando pacientes que viajaram uma viagem com tempo médio de 74 minutos. São pacientes que foram submetidos, em algumas situações, à profilaxia venosa com o Clexane, e esse Clexane ele pode ser mantido no pós-operatório, ou, segundo preferência do paciente, aquele paciente que prefere não ficar se automedicando com o Clexane, a substituição pela aspirina, e também as medidas mecânicas quando indicadas. Esses pacientes foram acompanhados por 90 dias e apresentaram um aumento da incidência de complicações tromboembólicas, com uma significância estatística com P menor que 0,05 e um risco relativo de 2,85, ou seja, existe um risco considerável do desenvolvimento de fenômenos tromboembólicos nesses pacientes que são submetidos a essa cirurgia e vão realizar a viagem. Então, como são pacientes que viajaram antes e vão viajar depois da cirurgia, o risco relativo ele existe, mas o tamanho da causa, se é da viagem antes, se a viagem prévia à cirurgia teve tanta importância, ou se foi exclusivamente a viagem após a cirurgia que fez o aumento dessa incidência, fica difícil de esclarecer. E como foi feito um trabalho retrospectivo, esse trabalho retrospectivo ele leva a uma associação mais do que uma relação de causa e efeito, mas existe uma associação de aumento de fenômeno tromboembólico nessa situação de cirurgia de artroplastia de joelho ou quadril, e a existência de viagem antes ou depois da cirurgia. E o grupo escocês, como eu falei, que segue as orientações do Reino Unido. O Reino Unido se baseia no Sistema Nacional de Saúde, que tem essa preocupação em orientar os pacientes em relação aos riscos inerentes a uma cirurgia realizada após uma viagem. Esse risco vai ser escalonado de acordo com a presença de fatores de risco, e quanto maior o número de fatores de risco, maior o risco de complicação. Então, essa tabela de fatores de risco, idades acima de 60 anos, o índice de massa corpórea maior que 30 kg por metro quadrado, câncer, doença oncológica ativa, a presença de desordem tromboembólica, como o fator 5 de Leidman ou outra qualquer, presença de varizes, doenças sistêmicas importantes, como insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes, entre outros, e história de acidente vascular encefálico, embolia pulmonar prévia. Então, existe essa tabela de score de risco de fenômeno tromboembólico após uma viagem, e, de acordo com esse score, a orientação em relação ao tipo de cirurgia. Então, se o score for 0, realizar a cirurgia uma semana após
uma viagem longa, uma viagem de mais de 4 horas. Então, mesmo que não tenha nenhum risco, nenhum fator de risco, a cirurgia deverá, segundo a orientação, isso não é uma determinação legal, é apenas uma orientação para a redução da possibilidade de complicação. Então, uma semana deve ser aguardada para a realização da cirurgia. Como foi visto anteriormente, o aumento do risco de fenômeno tromboembólico persiste até 8 semanas após a viagem. Pacientes que apresentam score igual a 1, esperar 2 semanas após a viagem para a realização da cirurgia. E com score igual a 2 ou superior a 2, é importante a orientação da adequação do risco para que se espere 4 semanas para a realização da cirurgia e após viagem de longa duração. Viagens acima de 4 horas são consideradas viagens de maior risco. Então, se a cirurgia for considerada uma cirurgia emergencial, a avaliação entre risco e benefício da realização da cirurgia vai ser feita de maneira multiprofissional, o anestesista, o cirurgião, o paciente decidindo juntos se vai ser realizada a cirurgia ou não, de que forma vai ser realizada, mas sabendo que nessas situações o risco está aumentado, então as condutas preventivas para que se evite risco maior e a adequação do ambiente hospitalar a um paciente que pode vir a apresentar uma complicação tromboembólica grave com o suporte adequado. E nas viagens que vão ser feitas após a realização de cirurgia, também o Reino Unido tem o seu protocolo de orientar os pacientes. Cirurgias menores, sejam elas ortopédicas ou não, cirurgias que durem menos de 60 minutos, o paciente pode viajar após 24 horas da cirurgia. Cirurgia de membro superior de grande porte, ou cirurgias outras que levem mais de 60 minutos, seja de joelhos, seja laparoscopia ou outras, esperar também 7 dias para a realização dessa viagem. E nas cirurgias de maior risco, como a cirurgia de artroplastia de joelho e de quadril, é importante que esses pacientes esperem pelo menos 3 meses para realizar essa viagem. Evitar é importante, não está formalmente contraindicado, não há evidência suficiente para isso, mas essas cirurgias de maior porte, que têm um maior risco de desenvolvimento de fenômeno tromboembólico associado ao maior risco que vai surgir com a associação de viagem, então leva a uma recomendação de aguardar 3 meses para que seja, então, empreendida essa viagem. Aconselha-se pacientes que vão permanecer com o membro imobilizado com a utilização de gesso, aguardar 48 horas para a realização da viagem e, se essa viagem for curta, viagens mais precoces ou viagens com viagens mais longas, esse gesso deve ser aberto devido ao risco de compressão, edema, a imobilidade pode levar a edema, compressão, isquemia e até necrose do membro. Então, para que se evite isso, é importante que se respeite ou viagens curtas após 48 horas, ou então esse gesso vai ter que ser aberto devido ao risco inerente a existência desse conteúdo preso num continente que não é expansível. Também é importante que se observe a necessidade de um assento adequado para a patologia cirúrgica que esse paciente submeteu. Por exemplo, paciente com imobilização de membro inferior que não consiga ficar sentado adequadamente, ele não deve ficar próximo à saída de emergência, ele deve, se possível, comprar 2 assentos para poder repousar a perna sobre o assento ou tentar alguma situação que seja confortável e segura para a sua viagem.
Em relação aos cuidados para evitar os fenômenos tromboembólicos, como foi dito anteriormente, então tentar a mobilização o mais frequente possível, massagem de panturrilha quando possível, manter esse paciente hidratado e nos pacientes que tenham algum fator de risco, a utilização de meia de compressão para que mantenha pouca estase venosa, compensar a falta da ativação muscular com a compressão da meia faz com que o fluxo sanguíneo seja mantido numa velocidade maior. A Autoridade de Aviação Civil também tem os seus protocolos que devem ser conhecidos. O paciente que vai ser submetido a uma cirurgia e depois vai querer viajar, ele tem que conhecer esses protocolos. Então, cirurgia de catarata, cirurgia de córnea, principalmente cirurgia laser, colonoscopia, devem aguardar pelo menos 24 horas para viagem aérea. 1 a 2 dias para paciente que foi submetido à laparoscopia, 4 a 5 dias para cirurgia abdominal simples, 7 dias para cirurgia oftalmológica mais complicada, 10 dias para cirurgias de revascularização miocárdica aberta ou cirurgia de tórax, 10 dias também para cirurgia abdominal complexa e o paciente com um aparelho engessado deve aguardar 1 a 2 dias, avaliar o assento, como foi dito no diapositivo anterior, e avaliar a distância, o tempo de cirurgia, se esse gesso não vai oferecer risco de isquemia por compressão. Paciente com descolamento de retina tratado com cirurgia que injeta bolha de ar no olho do paciente, ele deve ficar pelo menos 2 a 6 semanas sem viagem aérea pelo risco de novo deslocamento dessa retina. Fizemos um apanhado geral do pouco que encontramos na literatura, não tem muita coisa, falta muita evidência, são situações raras e pouco pesquisadas também. Então, não há muito o que se acrescentar, mas confirma-se praticamente que há risco aumentado na cirurgia realizada após uma viagem. Isso deve ser bem orientado em relação ao cirurgião e ao paciente. E também nos pacientes que foram submetidos à cirurgia, a viagem após a cirurgia também vai oferecer risco aumentado. Então, o risco aumenta mais ainda, dependendo do tipo de cirurgia e do tipo de fatores de risco que esse paciente possa apresentar. Espero que tenham gostado do conteúdo e, se gostaram, compartilhem e deem um like. Muito obrigado.